Oiê, seja bem-vinda. Eu sou a Vanessa, especialista em chantininho e buttercream, e hoje a gente vai estar falando sobre precificação de bolos. Então espero que vocês entendam comigo como precificar seus bolos e de forma correta e que você tenha bastante lucro. Então vem comigo? Então, gente, a precificação de bolos, ela é feita de forma que você vai estar organizando todo o seu custo e depois você vai estar colocando em seu custo, somando ao seu custo, o seu lucro. Basicamente é isso. Só porque, como que a gente deve fazer? Primeiramente, a gente precisa fazer um planejamento, né? Como que é esse planejamento? O planejamento, ele é feito da seguinte forma. Sempre que você for assim, vai tirar um dia na semana para você estar indo ao supermercado comprar os produtos para fazer seus bolos. O que você vai precisar para poder fazer um bolo? Então você vai estar colocando ali. Para massa eu vou fazer uma lista. Eu vou precisar de farinha de trigo, ovos, leite, manteiga, óleo, açúcar, fermento. Então isso aí vai ser sua lista para estar fazendo as compras para fazer uma massa. E o que mais para fazer um bolo que você precisa? Para fazer um bolo também faço o recheio. Quais são os ingredientes que eu vou estar utilizando para fazer o recheio? Leite condensado, creme de leite, chocolate, a fruta saborizante, o sabor que você vai estar utilizando para fazer os seus recheios. Então, também você vai estar fazendo essa lista também. Cobertura. Qual que é a cobertura que você vai trabalhar? Chantininho, buttercream, ganache, pasta americana. Então, existem vários tipos de cobertura, né? E quais são os ingredientes que a gente utiliza para poder fazer essa cobertura? Então, você coloca na sua listinha. Feita essa listinha, o que mais que eu utilizo para poder fazer um bolo? Eu preciso de um cake board, eu preciso de uma embalagem, eu preciso de produtos para decorar, topo. Eu não sei como que vai funcionar, se é você mesmo que vai fazer o topo ou se você vai delegar isso para uma outra pessoa conhecida, ou então se vai ficar por conta do seu cliente. Então assim, você precisa fazer uma lista de todos os ingredientes que você vai precisar para estar fazendo um bolo. Ok, feito isso, você vai guardar aquele canhotinho lá, onde tem todos os preços dos produtos que você comprou lá no supermercado, onde você comprou, no atacadão, ou seja, lá onde você comprou. Então, você vai guardar aquilo lá, porque você vai precisar dele para poder estar fazendo a contabilização dos seus produtos. Ok, feito isso, agora chegou a hora. Eu vou fazer a precificação do meu bolo. Como que eu vou fazer a precificação do meu bolo? Você montou seu cardápio lá, você vai fazer bolo, vai vender bolos do tamanho P, M e G. Ok. Então eu vou fazer bolos nesses 3 tamanhos. Para fazer um bolo do tamanho P, eu vou gastar quantas receitas para fazer a quantidade de massa necessária? Só uma? Ótimo. Então a gente vai pegar só uma. Para fazer o bolo M, quantas receitas que eu vou gastar para poder fazer? Por exemplo, a quantidade de massa, de recheio, de cobertura, tudo. Uma receita e meia, uma receita provavelmente não dá. Uma receita e meia, tá, ótimo, já sabe disso. Vai gastar uma receita e meia. Isso você vai ter feito esses testes, tá? Quando você vai preparar o seu cardápio, você vai estar escrevendo isso tudo em um papel, que é o que a gente chama de ficha técnica. A ficha técnica é exatamente isso. É o seu produto e a quantidade de receitas que você vai fazer para poder produzir aquele tamanho de produto. Um bolo P, eu uso uma receita. Um bolo M, eu uso uma receita e meia. Um bolo G, eu uso 2 receitas. Exemplo, tá? Então, isso se chama ficha técnica. E aí, o que você vai fazer? Feito isso,
Agora você vai descobrir o preço de cada ingrediente que você utiliza para estar fazendo um bolo. Como que eu vou fazer isso, Vanessa? Existe uma regrinha chamada regra de 3 simples, que você vai estar fazendo isso. Por exemplo, para descobrir a quantidade de quanto custa a farinha de trigo que você utilizou para poder fazer o seu bolo P, no tamanho P. Eu utilizei uma receita. Uma receita eu vou estar utilizando 200 gramas. Então, o que que é? Lá no supermercado, você comprou a farinha de trigo, o pacote de farinha de trigo tinha 1 quilo, né? E 1 quilo custava valor X. Então, o que que você vai fazer? Se 1 quilo custa, vamos supor aí, R$3,99. R$3, supondo, tá, gente? Número fictício aqui. 1 quilo de farinha de trigo custa R$3, 200 gramas vai custar X, correto? Então, a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha. Como que vai ser feita? Vou fazer aqui no papelzinho para vocês entenderem. 1 quilo é o mesmo que 1000 gramas, correto? Esses 1000 gramas custam R$3. 200 gramas está para X, correto? Então, como que a gente vai fazer essa conta? X é igual, a gente vai estar multiplicando cruzado, por isso que é a regra de 3, a regra de 3 simples. Você vai multiplicar cruzado. X vezes 1000 é 1000x, né? 200, aí eu vou colocar aqui 200 vezes 3. X é igual 200 vezes 3 é 600, correto? E esse 1000 você vai dividir. Ok. Então, X é igual 600 dividido por 1000. Deixa eu usar a calculadora aqui porque eu não... 0,6. Ok. 60 centavos. Então, na minha receita... em que eu gasto 200 gramas de farinha de trigo, eu vou estar pagando 60 centavos só de farinha de trigo. Vanessa, eu preciso fazer tudo isso para os outros ingredientes? Sim, todos os outros ingredientes. Para massa, recheio, cobertura, todos os outros ingredientes, você precisa estar fazendo esse cálculo para você conseguir encontrar o custo fixo do seu bolo. Esses são os custos fixos do seu bolo. Você sempre vai ter eles. Por quê? Porque são os ingredientes que você vai estar preparando o bolo. Então, não tem como. Esse valor você vai estar sempre gastando ele para poder fazer um bolo. Ok, beleza. Somei todos esses valores, encontrei meu custo fixo. Agora eu vou atrás do meu custo variável. Vanessa, o que é o custo variável? O custo variável são aquelas coisas que você não consegue medir. Como, por exemplo, internet, água, luz, energia, gás. Principalmente para quem trabalha em casa, a sua cozinha de casa é a mesma que a cozinha do seu dia a dia, da sua casa, da sua produção, é a mesma que a da sua casa, então você não consegue medir o quanto de gás que você vai estar gastando ali para poder estar fazendo seus bolos, porque você não tem um gás separado para isso, né? Você vai ter um gás só para estar fazendo tudo. Então, você vai jogar um valor, uma porcentagem, na verdade, uma porcentagem para poder conseguir cobrir esses gastos, porque você não vai estar conseguindo separar esse valor corretamente de acordo com o preparo de um bolo só, por exemplo, né? Então, quanto que é essa porcentagem que eu vou estar
jogando para poder conseguir cobrir os meus custos variáveis. Geralmente a gente joga aí entre 20% e 30%. Então, assim, o valor ideal é 25%. A maioria das pessoas jogam esse valor de 25%. Por quê? Esse valor de 25%, além desses custos variáveis, você vai estar conseguindo também cobrir a variação dos preços dos produtos no mercado. A gente pode perceber que no momento que a gente vive, os preços do mercado sobem e descem a todo tempo, né? Então, jogando esses 25%, você também consegue cobrir esses custos, essa variação de preços. Aí, então, você vai estar cobrindo a variação de preço do mercado e também os custos variáveis desses outros produtos que você não consegue estar separando o valor corretamente. 25%. Então, 25% são os meus custos variáveis. Feito isso, agora você vai começar a pensar em qual lucro que você quer ganhar. Qual que é o lucro que você vai ter sobre suas encomendas. Como que eu faço isso, Vanessa? Eu jogo um valor aleatório? Não, precisa ser pensado. Você é iniciante? Você fez algum curso para poder estar fazendo seus bolos? Você já investiu em alguma formação para poder estar fazendo trabalhando com seus bolos, vendendo seus bolos? Se você não fez absolutamente nada disso, então o que você tem que fazer? Você vai jogar o que eu chamo de porcentagem mínima para lucro, porque você está iniciando, você não tem uma boa carta de clientes, o seu produto ainda não está reconhecido no mercado. Então, o seu lucro acaba sendo o lucro mínimo. O que é o lucro mínimo que eu falo? 50%. Eu sempre sugiro para as minhas alunas que menos que 50% você estaria aí desvalorizando a sua profissão, a sua nova profissão. Por quê? Porque o trabalho é muito grande, para a gente estar conseguindo estar fazendo um bolo, exige um preparo muito grande. Então, a porcentagem mínima de lucro que eu sempre sugiro às minhas alunas é jogar 50%. Depois de feito isso, então você vai colocar aí 50% do seu lucro. Mas, eu posso jogar mais, Vanessa? Claro que você pode. Isso aí vai depender muito do quê? Do quanto você investiu para estar nessa profissão, como o seu produto já está no mercado, se você já existe uma maior procura no mercado pelo seu produto, você pode estar aí sim aumentando o seu lucro. Essa parte do lucro é você que decide. Quando você já tem uma certa carreira na confeitaria, uma grande procura pelo seu produto na sua região, então você que decide seu lucro. Não tem um certo. Você quer ganhar 50%? Ótimo. Você quer jogar 100% de lucro? Ótimo. Você quer jogar 150% de lucro? Ótimo. Você quer jogar 200% de lucro? Ótimo. Isso aí é você que decide. Mas essa parte já é mais para quem é uma confeiteira um pouco mais experiente no mercado, com uma certa relevância no mercado também, né? Uma certa... com um poder de procura maior. Vanessa, mas não cobra mão de obra? A gente vê muito falar aí na internet sobre mão de obra, que precisa cobrar mão de obra. Existem dois tipos de cobrar sobre isso. Ou você joga esse valor da mão de obra no seu lucro, né? Você joga um pouquinho a mais aí no seu lucro para poder cobrir a sua mão de obra. Ou então você pode estar trabalhando por hora. Fazer o cálculo trabalhando por hora. Como que eu faço esse cálculo, Vanessa? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai basear no salário mínimo. Você vai saber a quantidade de horas que você trabalha no mês. E você vai dividir o valor de um salário mínimo pela quantidade de horas que você trabalhou no mês. Feita essa divisão, você vai encontrar o valor de uma hora sua. Uma hora sua, sei lá, vale R$10.
uma hora sua vale R$10. Então, você vai pegar, vai somar quantas horas que você gasta para poder fazer um bolo. Sei lá, vamos botar aí R$4, ou 4 horas. Então, você trabalha em um bolo, a sua mão de obra seria de R$40, ok? E depois esse valor será somado junto com os outros valores de custo total do seu bolo. Essa é uma segunda forma de calcular. Mas tem gente que inclui o valor da mão de obra no seu lucro, certo? Agora, como que eu vou achar o valor total do meu bolo? O valor do preço de venda do meu bolo? Como que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando essa formulazinha aqui. Não dá pra ver? Prepara o print. Essas duas formulazinhas aqui, na verdade. Essas duas fórmulas são as que você vai estar fazendo para você encontrar o valor total do seu bolo. Então, gente, as fórmulas que a gente utiliza para estar fazendo, para poder estar conseguindo encontrar o valor final do seu produto. Isso você vai estar fazendo para todos os tamanhos de bolo. Você vai estar fazendo o seu bolo tamanho P, seu bolo tamanho M e seu bolo tamanho G. Ou então para qualquer outro tipo de produto que você venda. Você vai utilizar essa mesma regrinha. Qual que é mais vantajoso? A gente vê aí muito no mercado o pessoal vendendo por quilo. No Brasil, aqui no Brasil, principalmente, o pessoal gosta muito de vender bolos por quilo. Mas existe também a forma de vender por tamanho ou por fatia. Como que é feito essa escolha? De forma geral, a forma mais vantajosa para você estar vendendo é através da forma de vender o bolo por tamanho. Por quê? Porque através do peso, você não consegue aí colocar os valores corretos do que você realmente gasta para estar fabricando um bolo. Por exemplo, a gente utiliza pó para decoração, a gente utiliza álcool de cereais, a gente utiliza glitter. Então, assim, são tantas outras coisinhas relacionadas à decoração do bolo que você não consegue. São potinhos tão pequenininhos e tão caros que quando você pesa, não sai ali, né? Tem o corante também, né? Que são valores até mais altos. Então, assim, no peso, você não consegue atingir o que realmente vale esses produtos. Então, você acaba saindo perdendo se você trabalhar por quilo. Na utilização da decoração que você faz, você acaba perdendo quando você faz a cobrança do seu produto por quilo. Por que a gente prefere fazer por tamanho? Porque por tamanho você consegue calcular exatamente a quantidade correta que você vai utilizar na decoração de um bolo, cobrar do seu cliente o preço exato desses produtos. Então você não sai perdendo aí. O que é uma coisa importante também? Um pouco de história. Pessoal, em grandes confeitarias, eles utilizam a cobrança por quilo por exatamente um motivo. Sempre acaba passando um pouquinho a mais, o cliente acaba pagando um pouquinho a mais do que realmente deveria. Então, um valor vai compensando o outro. Então, aí a confeitaria acaba que ela não sai no prejuízo. Nessa compensação de uma fatia vendida a mais, outra fatia vendida a menos, isso acaba compensando. Então a confeitaria não sai no prejuízo. Nós, confeiteiras que não temos uma confeitaria, vender a peça inteira de bolo por quilo não é vantajoso, porque você trabalha com uma decoração mais elaborada, você trabalha com produtos mais caros e aí você acaba saindo no prejuízo se você trabalhar com a balança. Na minha época, quando eu trabalhava com bolos em Angola, eu sempre trabalhei por tamanho.
A minha vida inteira eu nunca trabalhei por quilo. Eu sempre trabalhei por tamanho, porque eu sempre achei muito mais fácil. E eu já desde o primeiro momento eu tive essa sacada de que eu preciso de fazer, colocar tudo no meu papel, os ingredientes que eu vou estar utilizando, tudo que eu vou estar utilizando para produzir meu bolo até chegar na casa do cliente, para poder conseguir cobrar a ele de uma forma correta. Então eu sempre trabalhei com tamanho. Meus tamanhos que eu sempre trabalhei foram PP, P, M e G. PP sempre foi bolos de 8 centímetros, o bolo P o de 15 centímetros, o bolo M era o de 20 centímetros, o bolo G era de 25 centímetros. Às vezes, uma vez ou outra, eu fazia o GG também, às vezes o pessoal me pedia, eu fazia o GG de 30 centímetros. Então, esses eram os parâmetros que eu sempre usei. E eu sempre fiz essa regrinha, eu sempre coloquei tudo no papel e aí eu trabalhava ali o quanto que eu queria ganhar, o quanto que ficava o meu preço, o custo do meu preço, depois o quanto que eu queria ganhar em cima daquilo. Eu ainda fazia errado, né? Porque eu não jogava essa margem. A margem de custo variável eu não sabia jogar. Então eu sempre errei nesse cálculo. Depois de muito tempo estudando e aprendendo, que eu fui descobrir que precisa do custo variável aí para poder estar cobrindo esses custos a mais que a gente não sabe calcular. A gente oferece para vocês uma planilha de precificação. Essa planilha de precificação, ela consegue trazer para vocês os valores exatos com mais facilidade e sem vocês precisarem fazer esse tipo de conta. Mas caso você não queira utilizar a planilha, tem a aula explicativa eu mostrando aqui, manual mesmo, você consegue fazer ele manual. Dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho, mas você vai fazer isso só uma vez. É uma vez que você vai fazer, depois você não vai fazer mais. Depois, futuramente, você vai estar somente ajustando os seus preços de acordo com o mercado. Aí também vai ficar muito mais fácil para você. Muitas confeiteiras têm um medo de precificar, utilizar essas fórmulas e achar que o preço ficou muito alto em relação à concorrência. Porque geralmente, talvez a sua concorrente não sabe precificar da forma certa. Ela coloca ali, geralmente ela joga, pega o preço de custo e multiplica por 2, multiplica por 3. E essa maneira de multiplicar é muito errada. Porque então a pessoa acaba pagando para trabalhar, na verdade, né? Então, muitas confeiteiras acham isso, tem um medo de usar a fórmula correta para poder achar o preço final do seu produto, mas tem medo de jogar esse valor para os clientes porque a sua concorrente ali, ela vende por um preço mais baixo que o seu. A gente nunca pode trabalhar de acordo com a concorrência. A gente tem que trabalhar em cima da sua realidade. A sua realidade é essa, seus custos são esses, as suas variações são essas e você quer isso de lucro. Então a gente não joga o valor do seu produto de acordo com a concorrência, simplesmente de acordo com aquilo, com a sua realidade, com aquilo que você realmente almeja, com aquilo que você realmente quer. Ter objetivo em relação ao seu produto, ao seu negócio, é muito importante para quem está iniciando ou então até para quem já está na confeitaria e não está conseguindo ter lucros. Porque lá na frente você vai ver, você vai estar trabalhando muito, que a gente sabe que a gente trabalha muito, mas não está conseguindo ver dinheiro entrar. Você está vendo somente o dinheiro girar e não vê lucro naquilo que você está fazendo. Então, se você quer ter lucro, você precisa seguir um método, você precisa seguir um planejamento. E esse planejamento é o que vai fazer você ter resultados. Então, qual que é a melhor maneira para você estar iniciando esse planejamento? É você estar anotando tudo. Você vai começar, iniciei na confeitaria, eu vou virar confeiteira. Hoje eu sou confeiteira. Eu vou lá no mercadinho comprar meus materiais. O que você tem que fazer? Você vai anotar
tudo. Você precisa de ter tudo anotado, tudo planejado, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai. Porque só assim você vai conseguir fazer os cálculos corretos para você conseguir encontrar o valor justo do seu produto para você estar entregando para o seu cliente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como que é o processo para que você possa estar fazendo para precificar o seu produto e que em cima dessa nossa aula de hoje você consiga precificar seu produto de forma justa, em que você não somente trabalhe, mas que você também lucre, tá bom? Então, até mais!